E diante desse contexto chamado vida, a gente vai todos os dias aprendendo algo novo, mas numa somatória, como uma grande colcha de patchwork. A gente vai fazendo os retalhinhos, cada retalhinho tem um momento da sua história, da sua vida, da sua existência, e você vai alinhavando com outro retalhinho que chega de um outro momento da sua história e da sua existência. E eu penso que quando a gente consegue fechar todos os quadradinhos, é quando aquela existência chegou ao final. Aí você pode pegar a sua cobertinha e ir transcender a outros momentos. Por que eu estou contando a história da colcha de patchwork? Porque eu ainda tenho muitos retalhinhos para somar a minha colcha. E cada vez que eu tenho recordações, como eu estou fazendo nesse dia, nesse momento com vocês aqui, está me trazendo um alento de Deus para que eu entenda que às vezes eu tinha alinhavado um quadradinho num lugar que não era dele e que eu posso reavivá-lo agora num outro momento e fazer uma somatória a mais na minha colcha de patchwork. A vida está nos reportando justamente nesse momento a nos redescobrir. O ano está pedindo isso, uma revelação e principalmente qual é o propósito de vida. E o meu propósito para estar na Terra foi quando eu descobri uma das minhas missões por estar aqui. No ano de 2001, eu comecei a trabalhar então com a Grande Fraternidade Branca, onde eu reencontrei através de Saint Germain, a chama violeta, e comecei a identificar todas as chamas de todos os raios. O raio azul de Eumória, do domingo, o primeiro raio, através de Arcanjo Miguel, o raio dourado, o raio da cor amarela, da segunda-feira, que é justamente de Kuthumi, que traz uma energia linda, também de Pitágoras. O raio rosa de Mestra Rovena, o raio do amor. O raio branco da quarta-feira, quarto raio, que é de Serafis Bey, um ser extremamente direto que trabalha com Gabriel. O raio verde da cura, na manifestação de Hilarion, que nos traz Arcanjo Rafael. Os três pilares de sustentação, Miguel, Gabriel e Rafael, que nos faz com que a vida se torne trina. E eu comecei a querer buscar a trindade divina. No raio rubi dourado de Mestra Nada, Cristo no manifesto, até o ano de 53, quando assume Saint Germain, da sexta-feira o sexto raio. E o raio violeta de Saint Germain, do sábado, que transmuta tudo a todos, de Lady Portia. E os 7 raios começaram a caminhar comigo, mas sempre lembrando que tudo parte da terceira sustentabilidade na Terra. E comecei a procurar a chama trina. Quando no ano de 98 eu tive a primeira imagem de Rodrigo Romo na minha vida, comandante na Terra através do portal de Chitaher, um cara muito espetacular, de uma força incomensurável e que traz para a vida as iniciações e os caminhos para muitos que querem se encontrar na sua caminhada terrena. Quando no ano de 2006, a pessoa mesmo que me levou a conhecer o Rodrigo me traz uma nova informação e lá eles davam 1 minuto para a pessoa falar alguma coisa. E eu senti esse chamado, eu estava sozinha, de ir lá e falar sobre o porquê que não tinha dado tão certo aquele evento. Pela numerologia, pelo dia, pelo mês. Quando eu desci, um monte de gente veio ao meu redor. Meu Deus, mas se eu soubesse que você fazia isso e tal, e conversa aqui e tal. Quando eu estava lá fora, uma menina me perguntou, me tocou na minha mão e disse: você dá curso de numerologia? Eu disse: ainda não, mas eu atendo. Ela disse: vem atender aqui em Porto Alegre. E me levou para lá. Comecei a atender. Nessa época eu fazia parte deste grupo aqui de Caxias, vinha de Curitiba uma vez por mês e comecei a ir 2 dias na semana para Porto Alegre também. No outro mês, eu estava aqui em Caxias e eu tive um sonho. Eu sonhei com 2 pés na porta do quarto e um ser enorme com a cara em cima do meu rosto e eu comecei a sentir um tremor no quarto. E eu via só umas insígnias, os olhos claros e meio um turbante. E ele me disse: está atrasada. Quando é que chega? Me assustei, acordei, disse: nossa. Fui para Porto Alegre atender, estava conversando com a... Não vou dizer nomes para não citar, né? Comecei a conversar com ela e disse: nossa, eu tive um sonho essa noite, foi assim impactante.
Até no ônibus vindo pra cá, eu comecei a questionar. Ela disse, com quem você sonhou? Ah, era um cara enorme, e descrevi. Ela disse, só um pouquinho. Levantou, pegou um livro, me trouxe e mostrou. Eu disse, é ele. Aí ela disse, esse é Chitaher. Chitaher? Quem é esse? Ah, não é. Nossa, Rodrigo Romo, sim, eu tenho uma amiga em Curitiba que sempre fala dele, que fala dos cursos dele. Então, ele vai estar aqui em outubro, era bem numa eleição, aqui em São Leopoldo, dando curso, num hotel, e você vem, está escrita. Vim pra cá, meu Deus, o curso era assim, para as minhas posses, impossível. Mas, como todo o dinheiro chega, no momento que você está pronto para aquilo, que você se abre para aquilo e permite que o universo te ajude, tudo se mostra. E acabou, eu convidei as meninas daqui e fomos para o curso dele. Quando chegou lá, as iniciações eram feitas. Tinha 118, 130 pessoas, mas 118 para fazer a iniciação. E quem iria embora antes, faria antes. Mas aí elas pediram para eu fazer junto com elas. Eu só iria no outro dia, porque daí eu iria para Curitiba de lá direto. E acabou que eu fui a 7ª a fazer a iniciação. Nessa iniciação, quando eu sento na cadeira, estava a filha dessa menina, de Porto Alegre comigo e ela do meu lado, estava a pessoa que coordena o curso e o Rodrigo com Chitaher acoplado. E quando ele chega, ele começa a falar a língua dos Irdim. Quando ele chega na minha frente, eu dou um grito. Ah! Por que não me deixaram chegar antes junto contigo? E me joguei em cima dele. Foi um caos para acalmar. Parou todo mundo e eu berrava, chorava, até que ele encostou e me fez eu voltar. E aí ele começou a contar a história, a nossa história. Que eu e ele éramos comandantes de naves e que eu e o Rodrigo, não eu e Chitaher. Éramos comandantes de naves que passamos pelo processo, trouxemos os exilados de Capela para a Terra e que tínhamos uma missão muito grande a cumprir e que éramos realmente responsáveis para o despertar de uma nova era. Até ontem eu falei com a Fernanda sobre essa fita que eu dei para uma pessoa transcrever e essa pessoa sumiu. Mas para que eu preciso da fita? Se tudo está dentro de mim, né? E não precisa ninguém acreditar. Tem que sentir se isso é verdade ou não, né? E que eu tinha realmente uma missão muito grande de resgatar os 7.563 capelinos que eu tinha trazido na minha nave na Terra, e que tinha que ancorá-los e colocá-los na energia através da chispa divina, da chama divina. Que na época de Jesus, eu tinha 7 anos, que eu caminhava com o meu pai, que era João Batista, e que quando Cristo transcendeu e foi caminhar com Madalena, eu fui junto para receber os ensignos e os desígnios dele como missionária. E que eu era uma sacerdotisa no Egito, que estava ainda com meu corpo prisioneiro lá, e que eu era discípula de Akhenaton, a qual eu tenho a frequência toda da hierarquia, de Amon, o único Deus. E aí, voltei e foi muito complicada a minha existência depois desse dia. Porque ao mesmo tempo que alguns diziam, nossa, que lindo, Tânia, que missão, os outros diziam, eu penso que isso não pode subir na tua cabeça e nem você ser ego. Eu ainda muito imatura, me perdi um pouco no caminho, mas nunca deixei o ego imperar. Sabia que o meu grau de responsabilidade seria muito maior a partir daquele momento. E isso foi o ano de 2007, quando eu fui fazer o curso do Orixá Reiki.